Você sabia que os nossos relacionamentos podem nos ajudar a melhorar muito a nossa ansiedade? Ou piorar, é fato. Nessa aula, eu vou te explicar como isso acontece à luz da neurociência e também como fortalecer diferentes conexões dentro dos relacionamentos pode nos deixar menos ansioso e nos ajudar a deixar o outro menos ansioso também. Eu sou a doutora Andressa Giuliani, médica e terapeuta, e trabalho ajudando as pessoas a transformarem a sua vida, seja tratando um transtorno de ansiedade, de humor, ou ajudando na construção da sua personalidade. Queria te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem um vídeo novo sobre assuntos que realmente importam: saúde mental, comportamento e construção da personalidade. Bom, queria dizer que eu tô aqui com a minha colinha old school, que a gente vai pegar tópicos aqui sobre esse tema de relacionamentos e ansiedade, e queria indicar aqui uma bibliografia, que é esse livro, Despreocupados, Uma Vida Sem Ansiedade, muito bom. Eu tirei vários insights aqui da aula dele. A primeira coisa é, existe um documento chamado A Neurociência das Relações Humanas, né? Que diz assim: o nosso cérebro é programado para registrar experiências negativas. Então, na maioria das vezes, nós vamos registrar muito mais experiências negativas do que positivas, exceto quando nós nos sentimos conectados. Quando nós nos sentimos de fato conectados a alguém, nós tendemos a lembrar mais de coisas agradáveis, boas e de diminuir essa quantidade de lembranças negativas. A grande questão é que quando nós nos sentimos desconectados de alguém que nós convivemos, nosso cérebro ativa um mecanismo de defesa, de alerta. Como assim? A pessoa que eu posso contar, ela está indisponível no momento. Então, a qualquer momento, qualquer coisa ruim pode acontecer comigo. E esse mecanismo nos deixa muito ansiosos. Existe um estudioso chamado Gordon Neufeld. Ele tem um conceito que diz que existem 5 conexões diferentes que nós podemos ter em um relacionamento. E aqui eu estou falando de todos, tá? Eu estou falando de relacionamentos amorosos, mas de amizades, de relacionamentos familiares também. Então essas 5 conexões são física, emocional, psicológica, espiritual e social. O ideal é que nós fortaleçamos as 5 conexões em todos os nossos relacionamentos, para que nós, nos sintamos cada vez mais seguros, menos ansiosos, para que as nossas relações sejam cada vez melhores para nós e para o outro, né. Então a primeira conexão é a conexão física, que é uma conexão intensa, mas ela tem um impacto mais curto, né. Então a conexão física é super importante, porque quando a gente tem essa conexão física com alguém, nós liberamos um hormônio chamado ocitocina. E assim, de forma bem simples aqui, a ocitocina, ela é um hormônio associado ao vínculo. Muitas pessoas conhecem aí pela associação da mãe com o bebê, né, que sempre se libera muito ocitocina ali. E é o hormônio do vínculo. E é um hormônio que, quanto mais liberado, ele tem uma ação mais calmante. Então o bebezinho ali, quando ele está irritado, tá com cólica, tá, enfim, ele quer um colinho ali da mãe, ou do pai, enfim, né, para ter essa liberação de ocitocina e ele conseguir relaxar, ele conseguir se acalmar. Quem tem filho consegue perceber essa ação da ocitocina e da conexão física muito forte, porque realmente a gente sente de forma muito imediata esse alívio, estando perto, assim, do toque, né, quem a gente confia, quem a gente ama, enfim. Então os corpos próximos, eles são capazes de sincronizar entre si, sincronizar mesmo, até a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então a conexão física, ela é tão intensa que as pessoas, elas ficam basicamente respirando no mesmo ritmo. Isso é bem interessante, né. Então, assim, uma dica muito boa é que alguém que está ansioso, né, essa técnica funciona para muitas pessoas, claro que para algumas não vai funcionar, porque há diferentes tipos de crises ansiosas, mas quando alguém está ansioso, e aí alguém que ela confia, né, que ela ama, abraça ela, eh, ali naquele momento, tem uma sensação de relaxamento muito grande.
E aí, muitas vezes, algumas pessoas saem da crise por um abraço, por essa conexão física, por esse toque. Então, isso é muito, muito interessante, porque ativa o nosso sistema nervoso calmante. Porque o nosso sistema nervoso ansioso, que é o sistema simpático, ele é ativado na ansiedade. E o parasimpático é ativado com essa conexão física afetuosa, né, que estaria ali. Então, assim, é bom estar perto de gente calma. Então, controlar a nossa ansiedade é bom também para as nossas, para as nossas relações sociais, porque todo mundo gosta de ficar perto de alguém calmo. E não só porque gosta, assim, intelectualmente, psicologicamente, gosta fisicamente também, porque é calmante estar perto de uma pessoa calma, né. Eu não sei se vocês já, experimentaram essa sensação. Então, assim, só que o problema da conexão física é que ela não dura muito tempo, né, como ela é hormonal, ela é muito dependente de neurotransmissores, essa conexão física, ela logo passa. E se você só tem conexão física com as pessoas, você vai se sentir muito só, e vai ativar aquele mecanismo de alerta de novo. Você vai falar assim: "Nossa, eu não consigo ficar controlar a minha ansiedade se não tiver alguém aqui que eu confie que esteja junto". Então muita gente ansiosa não consegue ficar sozinha, porque essa conexão física é muito intensa e ela acha que só essa conexão física é capaz de tirar ela da crise ansiosa, tirar ela do estado ali ansioso. Isso é muito ruim, porque assim, não tem como todo mundo ficar o tempo todo ali, com alguém, né. As pessoas têm suas próprias vidas, elas vão trabalhar, elas vão estudar, enfim, elas vão cuidar de outras pessoas, de outras questões. E isso é uma brecha muito importante, porque o ansioso precisa estabelecer outros tipos de conexão, porque se ele só tem conexão física, ele tende muito a se tornar uma pessoa muito de difícil convivência, né. Uma pessoa carente, uma pessoa manipuladora, né. Uma pessoa, que quer que as figuras de apego permaneçam ali, né, quer que: "Não, eu preciso que todos eles fiquem aqui perto de mim ou que essa pessoa fique perto de mim, porque senão a minha ansiedade não vai passar", né. Então é muito importante cultivar outras formas de conexão que não só a física. E aí a gente vai para a segunda forma de conexão, que é a conexão emocional. Ela é mais longa, né, e ela ajuda melhor a combater a ansiedade. Ela não é tão fugaz quanto a conexão física, né. Então o que que é ter uma conexão emocional com uma pessoa? É nós sentirmos que somos verdadeiramente compreendidos. E isso é uma sensação muito legal. Por quê? Nós sentimos ali que aquela pessoa é uma pessoa que nós podemos contar, nós nos sentimos compreendidos com ela e quando ela sai da nossa presença, esse efeito da conexão emocional ainda permanece em mim. Então eu não preciso dela o tempo todo, porque eu já tenho certeza que eu posso contar com ela. Então essa conexão, emocional, ela é muito boa. Então, assim, mesmo que eu não concorde 100% com a pessoa, né, com quem ali eu estou me conectando emocionalmente, eu dedico tempo, eu escuto com atenção, eu tenho uma escuta empática, né, eu falo dos meus sentimentos, eu ouço dos sentimentos dessa pessoa. E aí isso é muito, muito interessante. Como cultivar essa conexão emocional com as pessoas, tanto cônjuge, quanto amigos, quanto pessoas em geral. Então, assim, é comunicar sentimentos, então a gente não pode ficar escondendo coisas, né, que a gente sente, enfim, né, a gente tem que realmente se abrir com o outro e também ouvir com empatia. E esse ponto aqui é muito importante. Muita gente acha que sabe ouvir com empatia, só que muita gente não sabe, tá? Então o que que é ouvir com empatia? Nós precisamos fazer conexões conscientes dos sentimentos daquela pessoa com situações da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você está conversando com um amigo ou com o seu, marido, com o seu namorado, enfim, e a pessoa vai e te fala assim: "Nossa, eu tenho uma novidade, eu consegui aquela vaga de emprego que eu estava tão, assim, tão desejosa, eu estava tão procurando, tão precisando, né, eu consegui um emprego", enfim.
Isso é uma escuta, normal que não é empática, tá, é uma escuta um pouco egoísta. Eu escuto isso, conecto com sensações que eu já vivi, né, só que aí eu trago tudo pra mim. Eu falo assim: "Ah, que legal". Quando eu consegui meu emprego também foi ótimo, eu fiquei super feliz, fiquei super aliviada e tal. Não, porque aí a gente volta as coisas todas para nós e não é mais uma escuta empática. Então eu vou escutar aquilo, vou conectar com uma sensação que eu já vivi e vou projetar nela. Então assim, eu vou falar de volta assim: "Nossa, que legal que você conseguiu esse emprego. Você deve ter se sentido muito seguro, muito feliz e tranquilo, aliviado, que você vai conseguir pagar suas contas, que você vai conseguir preencher o seu dia, né. Isso aqui faz toda a diferença. Eu sei que parece pequeno, você não dizer que é sobre você, que você passou pela mesma coisa, mas instantaneamente, se você fala isso, a pessoa vai te falar de volta: "Nossa, mas foi exatamente isso que eu senti". E quando uma pessoa fala isso com a outra, a conexão emocional, ela tá muito forte, ela tá muito bem estabelecida. Então nós precisamos fazer esse exercício da escuta empática. Eu escuto o sentimento do outro, escuto com empatia, conecto o sentimento do outro com uma sensação que eu já vivi, não falo sobre mim, mas falo dos sentimentos que eu tive durante essa sensação, né. E aí, a que a conexão emocional se estabelece. E ela é muito, muito interessante. Então, assim, a gente faz, né, a gente aqui que eu tô dizendo como terapeuta, né. Essa escuta terapêutica é uma rotina para mim, que eu faço todos os dias, né, eu não fico falando da minha vida com os meus pacientes. Exceto quando necessário, né, às vezes é necessário dar um exemplo, fazer uma conexão diretamente com coisas acontecidas na minha vida. Mas na maioria das vezes a terapia é formada disso, de escuta empática que conecta os sentimentos de outra pessoa a situações que eu já vi ou vivi, né. Então assim, quando, a gente estabelece a conexão emocional, nós temos mais chance de melhorar a nossa ansiedade e a ansiedade do outro que está envolvido ali na relação, mas existe um terceiro tipo de conexão, que é a conexão psicológica, que é um pouco mais profunda, que é quando eu admiro o outro por certas habilidades e eu desejo imitá-lo. É muito engraçado, porque hoje em dia as pessoas meio que demonizam a imitação, né. Elas acham que é uma coisa super ruim, especialmente, assim, algumas mulheres mais jovens, elas se sentem extremamente ofendidas se outra pessoa está tentando imitá-las, né. E no fundo, a tentativa de admirar e imitar uma pessoa, ela é muito benéfica quando bem direcionada. Por quê? Eu admiro, por exemplo, falando de um cônjuge, né, eu admiro muito aquela pessoa e eu sei que ela tem virtudes que eu não consigo ter, né, que ela é muito melhor, que eu em certos aspectos, então eu queria muito imitá-la, para conseguir a virtude que ela tem também, né. Então, assim, por exemplo, eu admiro uma pessoa que é muito esforçada, que é muito disciplinada, muito diligente, e aí eu falo assim: "Nossa, eu queria muito ser assim também". Então eu vou imitar coisas que essa pessoa faz, né, porque eu admiro, muito essa pessoa, para que eu consiga o mesmo resultado. Então a conexão psicológica é isso, é essa admiração e essa tentativa de imitação, porque você quer aquele bem também, né. Então é um sistema de afeição e admiração junto. E esse sistema, né, ele faz um movimento muito bonito dentro de nós, que é quando a gente se conecta psicologicamente com alguém, esse alguém desperta em nós essa frase: "Olha, você me faz querer ser melhor", né. "Você é tão bom, eu te admiro tanto nisso, que você me faz querer ser melhor. Você me faz querer sair da minha zona de conforto, fazer diferente, fazer semelhante à forma que você faz". Então, essa vontade, né, de aprender com o outro, de fazer conforme o outro faz. E um outro ponto, por exemplo, dessa conexão psicológica, é sempre se perguntar assim: "Nossa, eu admiro fulano tanto nessa área, né", por exemplo, na área do trabalho aqui, que ele faria, no meu lugar, nessa decisão que eu preciso tomar, nesse ponto que eu preciso fazer, nessa rotina que eu estou tendo, o que essa pessoa faria, né. Então a conexão psicológica ela se estabelece assim também. A gente sempre visitando, assim, o que que a gente admira no outro, o que que a gente deveria, ser, assim, parecido, enfim, querer imitar mesmo o outro. O outro tipo de conexão é a conexão espiritual, né.
que é uma conexão, assim, muito desejável, né, mas ela também é mais rara, porque é um pouco mais profunda, que é basicamente você e a outra pessoa compartilham de um ideal em comum, né. Então vocês têm um propósito maior do que vocês, que fazem com que vocês estejam conectados espiritualmente, né, e aí vocês têm um conjunto de valores semelhantes, vocês têm uma causa comum. E isso é a conexão espiritual, é esse nível de profundidade. Então, por exemplo, vocês estão juntos, marido e mulher, vocês estão juntos num relacionamento que impacta positivamente outras pessoas. Ou você está junto, eh de outra pessoa que faz com que você faça a diferença em um certo projeto, que você e essa pessoa juntas conseguem ser luz para outras pessoas, vocês são pontos de iluminação para que outras pessoas sejam iluminadas também. Então, quando 2 pessoas estão unidas por um propósito maior, essa conexão ela é muito, muito profunda, né. Então, por exemplo, eu estou num propósito com o meu marido de criar filhos muito bons, de criar pessoas boas para esse mundo. Ou eu tô ali junto com a minha amiga, com a minha colega, enfim, trabalhando por um projeto grande, por um ideal de vida, enfim. Então, eu faço a diferença no mundo junto com aquela pessoa. Essa é a conexão espiritual que é muito desejável, né. Difícil de ter, mas muito desejável, que a gente deveria cultivar aí nas nossas relações. E a última conexão, que é a conexão social. Essa conexão, ela parece, né, não muito importante, mas ela é extremamente importante, tá. É porque ela é prática e ela faz com que as pessoas, elas fiquem muito mais próximas e muito, muito menos, alertas, muito menos preocupadas com aquele tipo de relação, melhora muito a ansiedade. Então essa conexão social é, por exemplo, quando eu tenho amigos, atividades em comum com aquela pessoa, nós gostamos das mesmas coisas. Por exemplo, isso, eh, no casal, é assim, um acaba completando as frases do outro. Os 2 têm muitas piadas internas, porque eles fazem muita coisa junto, têm muitas atividades ali em comum. Muitas não, talvez tenha uma, mas tenha uma muito bem feita, né. E aí, assim, uma pessoa que tem uma conexão social com outra, ela também tem, listas mentais, por exemplo, assim: "Nossa, eu preciso muito contar isso aqui para o meu marido. Nossa, isso aqui eu preciso compartilhar e tudo, né. Então tem essa conexão social também de coisas que fazem juntos, de compartilhamentos de experiências juntos, então essa conexão social é muito importante, porque ela desperta assim: "Nossa, a gente tem muito em comum", né. Então faz sentido a gente estar junto, principalmente aí no relacionamento amoroso, né. Só que para ter uma conexão social, nós precisamos sair da nossa própria zona de conforto e ir até o outro. O que é importante para o outro? Porque, as pessoas caem muito na ideia egoísta de que assim: "Ai, a pessoa que tem que gostar das coisas que eu gosto, que tem que me engolir, né, vai ter que me engolir", enfim, né. E não, né. Um relacionamento maduro, seja ele qual for, é quando eu consigo, né, sair da minha zona de conforto para o bem do outro, para me conectar com o outro, socialmente, por exemplo, né. Então eu preciso me interessar e aprofundar naquilo que o outro ama. Então isso é muito, muito legal, muito importante. Então, quanto mais forte a nossa ligação com alguém nessas 5 conexões diferentes, né, mais relaxados nós vamos ficar, mais, menos ansiosos e mais certos de que aquela relação é uma relação que a gente pode contar, que aquela pessoa, independente da circunstância ou da situação, vai estar comigo da forma que ela conseguir estar naquele momento. E ter essas pessoas com quem nós podemos contar, é algo que melhora muito a ansiedade, é algo que nos amadurece muito e que nos dá a sensação de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. E isso é muito importante, assim, né. Então, quando,
todas essas conexões, né, forem estabelecidas nos nossos relacionamentos, quer dizer que todas as nossas relações vão ser maduras. E um desafio que eu te faço é que não existe relação, ideal e tranquila e bem, e que te ajude na ansiedade, que você ajude no outro, que não tenha fortalecido essas 5 conexões, né. Porque talvez, por exemplo, ai, com o meu cônjuge eu tenho uma boa conexão física, com a minha amiga eu tenho uma boa conexão psicológica, com os meus amigos eu tenho uma boa conexão social, só que nada se aprofunda, é tudo ali muito raso, e aí você sempre vai ter a sensação de que está sozinho, que não pode contar com ninguém, porque não existe essa conexão. Então nós precisamos nos esforçar para fazer um exame de consciência, assim, muito honesto sobre, nessa relação específica, que tipo de conexão que eu preciso me dedicar para que ela cresça, que eu preciso me dedicar para que a relação fique melhor, né. Então isso é muito importante. Então, assim, eu espero, né, que essa aula tenha te ajudado a entender aí sobre as conexões, eh, interpessoais que nós temos, enfim, e que nós precisamos fortalecer. E que você reflita muito sobre como as suas relações estão, sobre o quão profundas ou quão superficiais elas estão. Então eu queria te convidar, né, para te lembrar de novo de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu vou deixar aqui fixado o link para minha consulta, caso você precise do meu acompanhamento, e vou deixar também aqui o link da minha rede social e do meu curso voltado para casais. Esse curso se chama Terapia dos Quatro Amores, né? É uma ferramenta que utiliza os 4 temperamentos para corrigir e aparar algumas arestas e melhorar os relacionamentos amorosos. E é isso, muito obrigada e até semana que vem.